Fala, câmara do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, eu tô aqui de novo com o Luanzito pra gente falar um dos discos que a gente tava mais pilhadaço em 2023 e tava assim numa expectativa monstra pra esse trabalho, sucessor de Song Machine de 2020, oitavo álbum de inéditas do Gorillaz, Cracker Island, tá entre nós. E aquela perguntinha clássica. Luanzito, e aí? Porra, gostei. Gostei sim, pra resumir bem assim, Uhum. ele mais me divertiu do que me surpreendeu, assim, sabe? De certa E, forma, eu concordo com você. Uhum. e só que isso não me incomodou, sabe? Até porque eu meio que esperava que seria nessa vibe mesmo. Tipo, que não seria um disco tão ambicioso assim do Gorillaz. Seria Uhum. mais uma junção de ideias de tudo que eles já fizeram, assim. Eu acho que nesse disco ele é uma boa definição disso. Tem muitas coisas que eles já fizeram, só que de um jeito mais despretensioso mesmo, igual eu tava falando, de um jeito mais colocadinho, o disco é até menor, tá ligado? Ele Uhum. desce mais redondo em todos os aspectos. Talvez, inclusive, acho que seja o disco mais conciso do Gorillaz até hoje, né? Geralmente o Gorillaz faz até disco muito grande, né? Pelos singles que estavam saindo, eles botaram muito single pra rola, inclusive quase metade Uhum, do disco, né, como single. Dava pra ver a intenção do Gorillaz, pelo menos o que eles estavam fazendo, eram fazer músicas que tinham apelo comercial. E ainda mais uhum, pensando em 10 músicas, cara, talvez, inclusive, aqui a gente tenha o disco com mais potenciais hits e músicas cativantes no geral. Que há algum tempo, inclusive, até, por exemplo, pensando no Song Machine, que é um disco que a gente gosta muito, mas é uhum, um disco que eu acho que ele é menos pop, ele é muito foda para a galera que é fã do Gorillaz. Qualquer pessoa pode adorar sim. aquele disco, mas eu não acho que Uhum, ele é um disco tão acessível, assim, em questão de quantidade de singles, quanto esse disco, por exemplo. Cara, todas são uhum, músicas muito, muito, muito viciantes, assim, de você ouvir, muito pegajosas de cara e com vibes diferentes entre si, por mais que acho que tenham duas tonalidades que funcionam no álbum. Antes de continuar falando aqui, eu queria só dar um recadinho pra rapaziada. Comenta, curte, compartilha. Bota a sinetinha aqui se você tá gostando do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Não se esquece de dar aquela forcinha máxima que você puder pra gente. Tanto com o que tá aparecendo aqui agora, a chave Pix do canal, se você puder dar qualquer contribuição pra gente. Ou também seguir a gente em redes sociais, né? Vai aparecer aqui o meu do Luanzito, o TikTok, Instagram, esse bagulho todo e tal. Faz esse favor aí, dá aquela forcinha pra gente aí, que a gente tá tentando, pôr direto aí, estamos conseguindo, pode crer. desde o começo do ano, pelo menos boa parte dos discos mais bem falados, a gente tá Exatamente, a gente vindo tá aí. aqui, trocando uma ideia. Agora, continuando, porque eu concordo com a parte de que ele realmente é um disco com cara de ser bem popularesco, mas ao mesmo Uhum. tempo, eu acho que talvez ele seja o disco mais. Ele não é exatamente ambicioso, mas eu acho que talvez seja o disco mais próximo, até mais do que o Plastic Beach, talvez, de um disco conceitual que o Gorillaz lançou, pela narrativa do álbum. Inclusive, a gente esperando, isso é até notícia essa semana, que talvez o finado já filme da Netflix, né, meio que encaixasse, Pode crer. levar por ali, pelo como que tá bem feito os clipes e tudo. Mas é porque, por exemplo, o Plastic Beach é um disco que ele fala muito sobre essa questão de a natureza superficial do consumismo, né, a validação material pelo capitalismo, e o Crack Island em si é um disco que ele mergulha muito na desilusão que a gente tem tido, né, na sociedade perante o artificial, né? A gente, esse mundo Uhum. meio que parece que vai entrar em colapso a qualquer momento e, no geral, as pessoas sendo meio que domesticadas, anestesiadas por essa coisa de rolar feed, de ficar vendo, né, Uhum. dando like nos outros e tudo. E como isso, inclusive com coisas de fake news, essa coisa de conservadorismo da extrema-direita aparecendo aí, essa galera de teorias de conspiração doidas, assim, como que tudo isso embarca nessa ideia do Cracker Island de um culto, né? E é Sim. curioso porque tem essa ideia do culto em ambos sentidos, porque se a gente fala também de rede social, tem a questão do culto do influenciador, inclusive tem uma música com esse nome, né, que é a terceira faixa, e ao mesmo tempo é a questão também de ser o culto à própria celebridade. Esse momento que a gente está vivendo, onde, tipo, antigamente os artistas meio que tinham uma coisa meio misteriosa por trás das pessoas, né? Você não sabia completamente a história Sim. deles. Hoje em dia você sabe que o cara tá tomando café da manhã, assim. Você tem todo esse cenário
meio que, de certa forma, caótico, mas ao mesmo tempo muito robotizado que a gente está vivendo hoje em dia. E o como que eles conseguem colocar isso na mitologia do Gorillaz, assim, é uma coisa muito interessante. Então, justamente até pelo fato de ser um disco com 10 faixas, mesmo que muito pop, mas eu acho que eles conseguem desenvolver a narrativa, eu acho que eles conseguem desenvolver os temas de uma forma muito clara, como poucos discos do Gorillaz é desenvolvido de certa forma, assim. Então, por isso que talvez eu tenha a impressão de que ele seja o disco mais conceitual, de certa forma. E por um outro ponto também, que eu fiquei pensando muito sobre isso. É muito interessante que esse é um disco que você tem muitas participações, né? Você tem Sim. Thundercat na primeira, Steve Nicks na segunda, você tem Tame Impala, você tem o Butch Brown, você tem o Beck, você tem Bad Bunny, você tem uma cacetada de gente participando num disco que é realmente conciso. As participações, por mais que às vezes você perceba muito a característica do artista embrenhado ali, mas é uma característica que funciona muito dentro da estética Gorillaz. E Sim, muito com em certeza. prol narrativo. E é muito interessante que eu fiquei pensando no seguinte: eles perderam um pouco a mão no sentido de trazer muita gente e meio que eclipsar o que significa ser Gorillaz no final das contas. E muitas músicas meio que às vezes não soa tão bem com o próprio artista, não soa bem como sendo Gorillaz, fica uma confusão esquisita, né? Uma de música meio dispersa e tal. E aí você tem o Song Machine meio como essa coisa, tipo, o Gorillaz mostrando ou remostrando como ele é ótimo em fazer featuring, em como ele é ótimo em pegar artistas e redefinir o que o artista pode fazer. Parece que o Damon Albarn usou aquele álbum como se fosse para poder reentender como fazer essa coisa de featuring e aqui como fazer isso em prol da banda. Isso me surpreendeu. Por mais que eu esperasse, mas eu achei que ficou muito bem fechadinho, muito bem construidinho. Aqui eu realmente acho que em vários momentos, como você disse, parece um best-of do Gorillaz. Porém, o Gorillaz parece que aborda dois propósitos musicais que fazem muito sentido para mim dentro dessa estrutura de culto, dessa coisa de entorpecência dos momentos que a gente está vivendo, atual, né? Que seria muitas músicas que caem para lados psicodélicos, e psicodélicos de formas muito diferentes, assim, ao mesmo tempo que você tem a coisa de rave, de música eletrônica, muito Sim. forte. E Eu as também duas acho. músicas parecem que em prol desse tema também, eu acho. Pegando algumas coisas que você falou aí, primeiro, assim, a temática do disco, dele ser mais conceitual desde o Plastic Beach, eu acho que ele tem realmente essa vibe. Tem essa questão que você falou do Plastic Beach, das coisas sendo artificializadas, né? Uhum, Não só as pessoas, mas assim, o ambiente em volta, né? Tanto é que naquele disco ela tem questão de mudança climática, várias paradas que estavam rolando uhum, naquela época. sim. E eu acho que eles também tentaram fazer um pouco disso no Humans, tipo, só que numa pegada mais existencialista, assim, numa pegada meio começando a confrontar essa questão também desses movimentos de massa, que foi na época do Trump e toda aquela parada toda. E aqui eu acho que tá mais, tipo, tá mais natural, sabe? Eu Parece que eles concordo. não tem muito o que mexer, não tem muito o que editar, sabe? Não tem muito Tanto música elaborado. quanto tema, as coisas parecem que elas fluem, né? Elas não estão. Você não parece que eles estão desesperadamente buscando Querendo falar, acertar, ó, querendo dar ó, uma mensagem, tá aí exatamente. a mensagem, a gente tá Uhum, criando isso daqui, tá? Tipo, exato. não, tipo, tudo é muito harmonioso no jeito que é feito, assim. E Uhum, realmente a escolha por menos músicas nesse sentido faz muito bem pro álbum. Inclusive, até porque a gente pode já começar a falar um pouco de algumas músicas em si, mas, tipo assim, uhum. cara, é curioso como num álbum com 10 faixas, pra mim talvez tenha uma das músicas que eu menos gostei do Gorillaz até hoje, assim. Possession Island, que é a música que fecha o disco, assim. Eu acho que tematicamente ela funciona, ela dá um tom, acho que, de esperança, assim, de tanto pelo lado bom ou ruim, mas o coletivo, de certa forma, nos uniu, mais do que nos separou, né? Sim. Mas cara, eu acho que essa música, ela parece que é o Demo Albarn se levando muito a sério, assim, essa ideia de falar mensagem. Justamente que a gente tá falando tudo Aham, de bom que o disco tem, eu acho que pode aqui ela crer. soa brega, ela é uma cara meio Elton John, Pink Floyd, meio U2, só que tudo Sim. meio, eu não sei, cara, meio envelopado Aham, demais, assim. E o Beck, sim. pra mim, também, eu acho que, em certo ponto, parece que fica legal as vozes juntas, cantando, bonito, mas é um bonito que não me bate completamente. Inclusive porque tem um outro momento no disco que tem isso muito melhor, que é a segunda música, a Oil. Que inclusive também Aham, tem eu escuto mais. uma letra bem, digamos, falando sobre como que a prevalecência do amor, assim, de certa forma, né? De como que a relação humana
ela é uma coisa que, no final das contas, independente dessa merda toda, é o que realmente importa, e isso tá valendo a pena nisso tudo aí. O jeito que ela vai se entrelaçando com o Damon Albarn cantando, eu acho que parece aqueles duetos foda dos anos 80, assim, dos anos Pode, 70. isso que eu ia falar. Talvez seja a música mais próxima de uma balada pura que eu vi o Gorillaz fazendo, assim, pelo que eu lembro, assim. Eu não consigo lembrar de outra música nesse sentido. Esse disco tem muita coisa dos anos 80, mas eu acho que é um anos 80 que ele tenta disfarçar, e eu gosto disso. Sim. Eu acho que ele mistura as coisas. Nesse sentido, ele é como todos os bons discos do Gorillaz, que é pegar pinceladas de sonoridades eletrônicas que tem um groove bem acentuado, sabe? Que tem aquele som bem polido, bem potente, assim, e ao mesmo tempo que deixe o Damon com um flow bem livre, sabe? Nada muito acertadinho. Tipo, ele tem, sim, uma cadência muito boa, muito, sabe, muito virtuosa mesmo, só que ao mesmo tempo é aquele lance bem relaxado, assim, tá ligado? Bem na vibe do Gorillaz mesmo, que eles conseguem imprimir muito bem. E eu vou usar essa palavra que você falou, relaxado, porque eu acho que também esse disco tem algumas das músicas mais relaxadas do Gorillaz. E talvez pensando nessa coisa de, digamos, religiosa, né? Eu acho que faz sentido dentro do que é a proposta do trabalho aqui. Por exemplo, a Tarefa de Influência, que você tem uma serenidade meio aquática aqui, que permeia a música, né? Ainda mais com até uma proeminências musicais ali que ele vai colocando, que parece uma mistura do Reino da Pequena Sereia ali com a Fenda do Biquíni, só que dentro de uma licergia meio que me lembrou muito em várias coisas desse disco, uma coisa meio Flame Lips, por exemplo. Coisa meio esfumaçada cor de rosa e, né, nevoada e leve, e algodão doce, que o Flame Lips gosta de colocar nas músicas deles, assim. Mas, por exemplo, você tem as músicas porradas do disco, né, como, pô, a Cracker Island, que é uma parada muito... uma rave funk psicodélica, tem uns sons meio paranoicos, o Thundercat ajuda muito nisso, o som do baixo. Perfeito, né, mano? Kenny Gold também eu gosto muito, como que pega a voz do Kevin, por exemplo, que ele tem essa coisa de parecer um mantra, né, como que ele canta de vez em quando, do timbre dele, né, então você coloca uma coisa que é, sim, e é uma coisa bem Tame Impaliana, aquela roncada, né, em uma sirene, que me parece o Tame Impala do eletrônico, tipo uma mistura de um, sei lá, cara, um Let It Happen, e aí você bota o Butch Brown do Farside, que já cantou em músicas do Gorillaz antes, né? Então você tem uma coisa meio Gorillaz dos primeiros discos no rap mais despojado junto, aquela psicodelia nível boate, assim, sabe? Cara, é muito foda, cara. Outra também destaque, interessante o jeito que se constrói a música aqui, que é a Tormenta, né? Que é a faixa com o Bad Bunny. Porque eles pegaram e fizeram basicamente um reggaeton, era o que se esperaria. Mas e na com a vibe. Gorillaz, né? Não, e assim, exatamente, porque você tem a petada também de verão, muitas coisas a ver com verão, com sol, com praia, com mar, porque, de novo, igual o Plastic Beach é uma ilha, né? Você tem que associar essa parada. Mas é muito interessante como que parece que ele faz uma bossa eletronova aqui. Eu fiquei muito impressionado, assim, tá ligado? Sim. Preservando muitas coisas que o Gorillaz, que eles acham importante na questão de groove, de juntar as coisas e conservar meio que um espaço pro flow do Damon. Eles fizeram isso agora pro Bad Bunny, tá ligado? Não, e é muito maneiro, sabe por quê? Porque eles pegaram um gênero que é muito batido atualmente, ele é muito padronizado, e eles simplesmente falaram assim, cara, dá pra fazer desse jeitinho aqui, tá? E é curioso, né? Porque as duas coisas, tanto essa coisa de som mais sereno, quanto desse som mais pulsante, as duas coisas têm como você entrar num transe, que é justamente dentro dessa ideia de religião, de culto, né, por aí vai que tem no álbum. Gostei na medida do que eu esperaria gostar do disco do Gorillaz. Talvez ele seja um dos mais competentes. Você pensando no disco por inteiro, o tema, pensando a sonoridade. Mais eficientes, né? Exatamente, cara. O Gorillaz, assim, pra mim ele parece que ele só tá se refinando e ficando cada vez mais em forma. A minha impressão, principalmente com o Cracker Island, assim. Cambada, foi isso que foi as primeiras impressões, Gorillaz, Cracker Island. O que, é que você achou? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Não se esquece, como eu falei no começo do programa, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Siga a gente em redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, esses bagulho, tudo que você quiser seguir, segue nós aí. E aqui, chavezinha Pix do Musicalista, pra dar aquela forcinha, se você puder. Qualquer valorzinho, muito bem quisto sempre, tá? Então foi isso, foi outro programinha, aquele beijo, aquele abraço, aquele o que, Lozito? Tchau. Foi.